Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é ecossistemas, fluxo de energia. Vamos entender melhor esse tema? Objetivos e habilidades BNCC. Discutir a evolução e a diversidade de espécies com base na atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes do processo reprodutivo. Nós vamos iniciar nossa aula entendendo melhor qual é o conceito de ecossistema. Ecossistema é um sistema dinâmico que é um complexo formado entre elementos vivos e sua interação com o ambiente físico. Ou seja, em um ecossistema, por exemplo, uma floresta, como que se dá as relações entre os seres vivos, fator biótico, e os fatores não vivos, fator abiótico? Como que as espécies reagem à mudança na temperatura? Como que as espécies reagem à mudança no clima, relacionado principalmente ao fluxo de chuvas? Toda essa interação entre ambiente vivo e não vivo faz parte de um ecossistema. E isso tem a ver com o equilíbrio também dessas espécies. Ou seja, se eu afeto esse ecossistema, desmatamento, queimada, entre outros problemas ambientais, como que esse ecossistema reage? Como que as mudanças climáticas vão afetar esse ecossistema e também a vida humana, que acaba sendo, infelizmente, atingida? Primeiro vamos entender como que se dá o fluxo de energia no ecossistema. O Sol é o grande produtor da energia luminosa. As radiações aquecem o solo, as massas de ar, a água. Com esse aquecimento, você tem um ambiente favorável à vida. Então, no nosso planeta, que é 15 graus de temperatura média, nós temos o surgimento da vida a partir de condições favoráveis. E uma dessas condições é estabelecida pela temperatura, que é referente à iluminação pelo Sol. A luz solar é captada por seres fotossintetizantes. Aqui nós temos seres produtores que captam essa energia luminosa, vamos relembrar, transforma ela em energia química, utilizando gás carbônico. E aí nós temos a produção da energia, que vai ser utilizada tanto pelo produtor, como também por outros níveis nas cadeias alimentares. O fluxo de energia se dá em diferentes níveis tróficos. Essa energia captada pelos produtores é utilizada para a produção de substâncias orgânicas armazenadas em energia potencial química. Quanto de energia que esse produtor vai utilizar? Essa energia utilizada é passada para o nível trófico seguinte. Porém, perceba que essas moléculas armazenadas estão na forma de matéria orgânica, das moléculas orgânicas produzidas pela energia química, transformada na fotossíntese. Observem a imagem, aqui nós temos a representação de uma cadeia alimentar. Vamos relembrar esse termo? Aqui nós temos o produtor, que é um indivíduo que utiliza essa energia do sol para fazer a sua síntese orgânica. O consumidor primário, que é assim chamado porque consome o produtor. Consumidor secundário, que se alimenta do primário. Consumidor terciário, que se alimenta do secundário e assim por diante. Essa cadeia está dividida em níveis tróficos. O primeiro nível sendo o produtor, o segundo nível consumidor primário, terceiro nível consumidor secundário e assim por diante. Portanto, os consumidores primários aproveitam a energia contida nas moléculas de substâncias orgânicas ingeridas e utilizam em seus processos vitais. A energia é utilizada pelos consumidores primários na respiração, na excreção, a depender do animal. Todos os seus processos vitais são utilizando essa forma da energia já do produtor. Consumidores secundários. Aqui nós temos os consumidores que utilizam as fontes orgânicas dos consumidores primários e assim por diante. Consumidores terciários que utilizam as fontes dos consumidores secundários. E a energia? Como que ela é preservada? Como que acontece a passagem de energia nesses níveis? Um outro termo muito característico em relação a essas relações é a teia alimentar. Nesse caso, nós temos o mesmo organismo que pode ocupar diferentes níveis tróficos. Observe a imagem. Aqui nós temos um rato que está como consumidor primário inicialmente. Ele serve de alimento para a coruja. A coruja, nesse caso, está como consumidor secundário. Mas perceba que, mais para a direita, nós temos aqui o gafanhoto se alimentando do produtor, o sapo se alimentando do gafanhoto, a coruja se alimentando desse sapo. Então, nesse caso, ela ocupa o outro nível,
ela já está como consumidor terciário. A mesma coruja, o mesmo animal. Então, a teia alimentar é esse conjunto de cadeias, em que um mesmo organismo ocupa várias posições. Perceba que elas se entrecruzam muitas vezes, isso é muito comum nos ecossistemas das florestas, no oceano. Então, cadeia alimentar, por definição, é um conjunto de cadeias alimentares que se entrecruzam na natureza. Agora nós vamos estudar especificamente sobre as pirâmides de energia. Falamos sobre pirâmides em uma outra aula, agora vamos entender melhor como que se dá esse fluxo de energia especificamente. Quando falamos em pirâmide de energia, perceba, energia solar sendo captada pelos produtores. Aqui como exemplo, nós temos 100% da energia disponível. Esses produtores vão utilizar a energia nos seus processos vitais. Parte dessa energia se dissipa na forma de calor e ela é passada para o nível seguinte. Perceba que aqui nós temos 100% de energia, que no nível seguinte já é apenas 10% disponível para o uso dos consumidores primários. Depois nós temos os consumidores secundários com apenas 1% da utilização dessa energia. Quando chega no consumidor terciário, só temos 0,1%. Então perceba que na pirâmide de energia, sempre o fluxo é unidirecional, ou seja, nós temos sempre na mesma direção, da base da pirâmide, ela é uma base com maior quantidade de energia e ela vai diminuindo ao longo dos tróficos, ao longo dos níveis. Isso é completamente diferente das pirâmides que representam a contaminação por metais pesados, por exemplo. O mercúrio presente nos oceanos, ele é um bioacumulador, ou seja, quando o peixe é contaminado com esse mercúrio, ele tem a sua síntese no seu organismo. Quando o homem se alimenta desse peixe, ele vai ter maior concentração do mercúrio no seu corpo, porque ele vai se bioacumulando. Então, é sempre o inverso, né? Nós temos a concentração menor na base, nos produtores, nos consumidores primários, e maior nos níveis seguintes. Já na pirâmide de energia, nós temos sempre a pirâmide localizada como maior energia na base, que vai se dissipando e diminuindo ao longo da pirâmide. Então, o fluxo de energia através da cadeia alimentar diminui em direção aos níveis tróficos mais altos. Em cada nível trófico, parte da energia é utilizada na realização de trabalho. Entendemos como trabalho o mecanismo de utilizar a energia, gasto de quilocalorias. Isso é o trabalho relacionado ao uso dessa espécie para seus processos metabólicos, como comentamos. Será que o tamanho da pirâmide interfere na energia dissipada? Se cada nível utiliza mais energia e ela vai se acabando, se esgotando, então entendemos que quanto mais curta a pirâmide, mais energia vai ficar acumulada. Consequentemente, quando você tem uma pirâmide muito longa, quando chega no último nível, você já tem toda a energia praticamente utilizada. A pirâmide de energia nunca pode ser invertida, porque, como eu disse para vocês, sempre a base vai utilizar mais energia, ter mais energia para ser utilizada. Agora vamos entender o conceito de produtividade. Quanto menos níveis tróficos uma cadeia alimentar apresentar, menor será a sua dissipação de energia. O consumo direto de produtores despende menos energia. Quando você se alimenta de um vegetal, você está se alimentando de um produtor. Nesse momento, você ocupa a posição de consumidor primário. Consequentemente, você tem mais energia disponível daquele vegetal se você estivesse consumindo um outro animal que já consumiu esse produtor. Claro que nós não estamos falando sobre os nutrientes presentes em outros animais. Mas o produtor, em nível de energia, ele já dá um gasto calórico muito alto devido à menor dissipação de energia em níveis. Um outro conceito é a produtividade primária, também chamada de PPB. Nesse caso, ela mede o total de energia luminosa captada por seres fotossintetizantes e convertida em biomassa em um intervalo de tempo. Quanto que dessa energia está sendo utilizada para ser convertida em matéria orgânica? Quanto dessa energia que esse ser fotossintetizante, desse intervalo de tempo, vai utilizar nessa síntese? Então, esse é o termo relacionado à produtividade primária bruta, o total que é utilizado. Um segundo termo é a produtividade primária líquida. Aqui nós temos, após o próprio consumo, qual é a energia que restou? Qual é a energia que realmente está disponível? Ou seja, o consumidor utilizou essa energia.
quanto que agora vai estar disponível para o trófico seguinte? Então isso tem a ver com a produtividade primária líquida, também representada pela sigla ppl. PSL, aqui nós temos a produtividade secundária líquida. Nesse caso, nós estamos nos referindo à quantidade de energia que é armazenada em um herbívoro em um intervalo de tempo, ou seja, o animal se alimentou do produtor, que é um ser fotossintetizante. Utilizou para suas sínteses orgânicas no seu metabolismo. Quanto de energia está disponível para o trófico seguinte? Esse herbívoro ele é o consumidor primário. Quanto de energia que ele utilizou para os seus processos? Então, isso aqui é o que a gente chama de produtividade secundária líquida, também pela sigla PSL. Vamos entender melhor esse termo. PSL, aqui nós temos uma representação. Uma tonelada de alfafa alimenta um bezerro ou 300 coelhos. A quantidade da alfafa não muda. A quantidade de carne produzida a partir da alfafa também é a mesma. Porém, temos uma diferença em relação ao abate. Os coelhos são abatidos depois de 30 dias. Eles já estão prontos para o consumo. Já o gado, o bezerro, ele só é abatido depois de 120 dias. Então perceba que mesmo sendo a mesma quantidade da alfafa que alimenta esses dois animais, a produção secundária líquida dos coelhos é 4 vezes maior que a do bezerro. Consequentemente, porque o nível de energia é maior, ele acaba sendo abatido antes. Mas tudo isso está relacionado à quantidade da alfafa, que sempre é a mesma nessa comparação. Agora nós vamos assistir um vídeo sobre cadeia alimentar. Vamos entender como que se dá essas relações entre os seres vivos dessa cadeia? Eu espero você para os exercícios. Ah, a natureza é linda, né? E também uma inspiração no assunto organização. Afinal de contas, já pensou se tudo isso não tivesse equilíbrio? Pois é. Já se perguntou o porquê o leão se alimenta da zebra? Tadinha! E a zebra se alimenta da vegetação e a vegetação faz seu próprio alimento? É, parece que tudo está conectado. Quer aprender como funciona a cadeia alimentar e a transferência de energia entre os seres vivos? Vem com a gente e assista esse vídeo. As relações entre os seres vivos são complexas, mas é possível sim entender como acontecem. Não tem rolê aleatório na natureza. A energia e a matéria consumida pelos seres vivos é distribuída entre eles mesmos no que chamamos de cadeia alimentar. Que, em outras palavras, é o processo onde um ser vivo serve de alimento para o outro. E essa cadeia transfere matéria e energia de um ser vivo para o outro, gerando um equilíbrio e manutenção do meio. Cada ser vivo tem o seu papel nesta grande sequência. Por isso, existe um tipo de hierarquia de relações alimentares de acordo com a posição que o ser vivo ocupa. Essa divisão de graus alimentares é chamada de nível trófico. Cada nível trófico representa também um conjunto de seres com os mesmos hábitos alimentares. São eles os produtores, consumidores e decompositores. Na cadeia alimentar, o processo de transferência de energia sempre inicia com seres produtores e termina com seres decompositores. Vamos conhecer cada um deles? Os produtores são os seres vivos que fabricam o seu próprio alimento através da fotossíntese. Ah, o que é mesmo fotossíntese? É aquele processo onde a energia do sol é convertida em energia química através da captura de água e gás carbônico do ambiente pelas plantas. Elas produzem substâncias orgânicas e liberam oxigênio na atmosfera. Estes seres, que produzem o próprio alimento, são chamados de autótrofos. Já os consumidores são os seres heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento e por isso necessitam buscar em outros seres a energia para sobreviver. Tipo eu e você, sabe? Eles se dividem em consumidores primários, que se alimentam dos seres produtores, como os herbívoros, consumidores secundários, que se alimentam dos consumidores primários, como os carnívoros, e consumidores terciários, que se alimentam dos consumidores secundários, como os grandes predadores da natureza. E por último, temos os seres decompositores, que são muito importantes para o ciclo da cadeia alimentar. Eles obtêm energia através da decomposição de organismos mortos, independente do nível trófico. Esses caras reciclam a matéria orgânica, devolvendo nutrientes ao ambiente.
que serão utilizados pelos produtores, recomeçando o ciclo. Que galera organizada, hein? São exemplos de decompositores os fungos, bactérias e também alguns protozoários. Agora que já sabemos sobre cada um dos níveis tróficos, vamos conhecer alguns exemplos de cadeia alimentar? Atenção! Para esta viagem a regra é simples. As setas seguem apenas um sentido, indicando para onde vai a energia. Vamos começar com uma cadeia alimentar terrestre. O milho é o produtor porque é um ser autótrofo, e o gafanhoto se alimenta do milho, por isso é o consumidor primário. O sapo se alimenta do gafanhoto, consumidor secundário. E a cobra se alimenta do sapo, então é um consumidor terciário. E como não para por aí, ela serve de alimento para o gavião. Ele, então, é o consumidor quaternário. Podemos observar aqui que os seres vivos podem ocupar diferentes níveis tróficos, dependendo do que se alimentam. Neste exemplo, o gavião é consumidor quaternário, mas na cadeia milho, rato, lagarto, gavião, ele é o consumidor terciário. Vamos para outro exemplo, agora no fundo do mar. Aqui temos as algas como produtoras, porque são seres autótrofos. O camarão se alimenta das algas, o consumidor primário, e a sardinha se alimenta dos camarões, consumidor secundário. O polvo come sardinhas, sendo assim o consumidor terciário. E o tubarão se alimenta do polvo, portanto é o consumidor quaternário. Você deve estar se perguntando, e eu que me alimento de sardinha, polvo, milho, onde fica a minha posição na cadeia alimentar? Já deu para perceber que este conceito é complexo, mas mesmo assim podemos entender melhor nossa colocação na cadeia, quer ver? Como a nossa alimentação é bem diversificada, vamos de alguns exemplos que participamos. Podemos ser consumidores primários ao nos alimentarmos de produtores, consumidores secundários ao nos alimentarmos de animais que são consumidores primários, como os herbívoros, e também consumidores terciários, se, por exemplo, nos alimentarmos de um peixe-cação que se alimenta de uma sardinha, que por sua vez se alimenta de algas. Em todos estes exemplos, os seres decompositores estão presentes e nos esperam um dia. A ligação de várias cadeias alimentares se chama teia alimentar e representa exatamente o que acontece na natureza, porque demonstra as diversas relações que existem entre os seres vivos. Se na cadeia alimentar as setas estão no sentido unilateral, na teia alimentar existem várias setas devido ao maior número de interações alimentares e fluxo de energia entre os organismos. Como neste caso, onde tanto a raposa como a onça podem se alimentar do coelho e, desta forma, ocuparem níveis tróficos diferentes na teia alimentar. Com tanta organização e a relação de interdependência dos seres vivos, mudanças climáticas e extinção de espécies animais e vegetais, por exemplo, podem causar um grande desequilíbrio ambiental por causa da escassez e aumento da competição por alimento. Neste vídeo, aprendemos o que são as cadeias alimentares. Esta ordem hierárquica onde um ser vivo serve de alimento para o outro, transferindo matéria e energia e gerando um ciclo bem organizado. Aprendemos que cada ser vivo se encontra em um nível trófico e ocupa, assim, um lugar nessa cadeia, podendo ser produtor, consumidor ou decompositor. E também vimos a diferença entre cadeia e teia alimentar, mostrando que um ser vivo pode ocupar diferentes lugares numa teia. Vamos praticar? Aqui nós temos uns quadrinhos da Mafalda. Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no campo, ela come pasto, pasto é mais pasto e muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela e pronto. Quer dizer que para você a vaca é apenas um intermediário entre o pasto e nós? Perceba que a Mafalda quer que eu faça uma redação sobre o animal, sobre as características desse animal, de uma forma tão mais aprofundada, e vem o Miguelito e fala só da fase da cadeia alimentar que ela ocupa, só da fase do nível trófico que ela ocupa. No exemplo citado pelo personagem, a vaca ocupa qual função e nível trófico da cadeia alimentar? Letra A.
consumidor primário sendo o segundo nível trófico? Letra B, o produtor sendo o primeiro nível trófico? C, o consumidor secundário sendo o terceiro nível trófico? Ou letra D, o consumidor quaternário sendo o terceiro nível trófico? Então vamos observar de novo como que ele se dá, como ele fala sobre a relação. A vaca vive no campo. Ela come pasto, pasto e mais pasto e muito pasto. E depois ela vem para a cidade e acaba sendo consumida pelo ser humano. Qual é o nível que ela ocupa? Letra A, o consumidor primário. A vaca é um herbívoro, né? Então ela se alimenta do produtor, portanto sendo consumidor primário, ocupando o segundo nível trófico. 2. Considere as 3 cadeias alimentares a seguir: vegetação, insetos, anfíbios, cobras, fungos. Segunda, vegetação, que serve de alimento para coelhos, e depois o coelho, que serve de alimento para o gavião. 3. Fitoplâncton, que serve de alimento para o zooplâncton, que serve de alimento para peixes, e os peixes, que servem de alimento para o tubarão. A maior quantidade de energia disponível para os níveis tróficos mais elevados estará: letra A, na cadeia 1, B, nas cadeias 1 e 3, ou letra C, na cadeia 2? Qual é a nossa resposta correta? Letra C, na cadeia 2 nós temos o maior nível de energia, porque é a cadeia mais curta. Então, quanto menos exemplares nós temos na cadeia, maior é o nível de energia. 3. Uma característica fundamental nas teias alimentares é: letra A, o aumento da energia na passagem de um nível trófico para outro. B, a transferência cíclica de energia ao longo das cadeias alimentares. C, o mesmo organismo pode ocupar mais de um nível trófico? D, quanto mais elevado o nível trófico, maior o número de organismos que ocupam? Ou letra E, o ciclo da matéria é desvinculado à ação de decompositores? Qual é a nossa resposta correta? Letra C, o que define uma teia alimentar? O mesmo organismo pode ocupar mais de um nível trófico. 4. Num ecossistema, um fungo, uma coruja e um coelho podem desempenhar os papéis de, respectivamente de. Observem essa palavrinha destacada. Sempre quando pedem respectivamente, é na ordem correta para você assinalar. A, decompositor, consumidor secundário e consumidor primário. B, produtor, consumidor primário e consumidor secundário. C, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor primário. Ou letra D, consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor primário. Nessa ordem, fungo, coruja e coelho. Qual é o nível que eles ocupam? Letra A, nós temos aqui a representação de um fungo, que é um decompositor, assim como as bactérias. Consumidor secundário, a coruja. E um consumidor primário sendo o coelho. O coelho se alimenta diretamente do produtor e a coruja se alimenta do coelho. Agora eu tenho uma dica para você. Vamos de dica? Marcha dos Pinguins. Esse filme retrata a vida do pinguim. Está relacionado com a sua cadeia alimentar, o seu modo de vida, a reprodução, de quais animais esse também animal se alimenta, como que acontece essa vida dele no continente. Aqui nós temos então, tendo como cenário a Antártica, os olhares estão direcionados para as fases da procriação desses animais, desde a escolha do parceiro até o nascimento dos filhotes, sua alimentação, seu modo de vida, provando a magnitude da natureza em simples detalhes. Assista, depois grave um vídeo, conte o que você achou desse filme. Essa foi a nossa aula sobre ecossistemas e fluxo de energia. Eu aguardo você em uma próxima.